Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu cumprimento meus amigos também, aqueles que estão parando para assistir o canal, que ainda não servem a Deus, mas o canal aqui, como vocês sabem, é para trazer um pouco de conhecimento de luz através da Bíblia Sagrada. Estou muito feliz de poder gravar mais um vídeo para este canal. Eu te peço que se inscreva se ainda não se inscreveu, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para toda vez que lançar um novo vídeo que você venha poder receber as notificações. Bom, hoje eu venho com um assunto bem difícil. Eu passei bastante tempo estudando esse assunto para poder ter clareza ao assunto, porque é um assunto muito difícil e que muitos cristãos têm feito de maneira equivocada e errada. Hoje a pergunta é: julgar ou não julgar o meu irmão? Tem muita gente que se baseia achando que o julgamento não deve ser feito de maneira nenhuma. E tem pessoas que acham que devem julgar de maneira livre e espontânea. Bom, eu quero trazer um pouquinho de cada lado e fazer você refletir a respeito. Tudo embasado nas Escrituras. Eu vou começar, depois se você quiser, você procura nas Escrituras, mas eu não vou ter tempo de ler tudo com os irmãos, amém? Mas assim, vamos começar com Romanos, carta de Paulo para os Romanos, né? Capítulo 14, no versículo do 1 ao 4, vou ler esse para ser bem rápido. Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Então, as pessoas que normalmente dizem que não deve se julgar gostam de usar essa base para dizer que Paulo estava dizendo, olha, quem come de tudo não julga o que não come, e o quem não come não julga o que come. Paulo estava falando ali, né, aos romanos algo muito sério. Mas Paulo de maneira nenhuma estava dizendo para os romanos não julgar, né? Paulo estava dizendo para não julgar a respeito do que eles vinham passando. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo está fazendo menção a coisas que não eram de suma importância, porque alguns tinham mania de comer alguns tipos de alimento, ele usou o exemplo dos vegetais, outros não tinham, uns guardavam sábado, outros não guardavam, gerava alguma confusão referente a isso, e de certa maneira isso não tinha importância plena. Então Paulo disse assim, quem faz não julga quem não faz, e quem não faz não julga quem faz, porque isso era um assunto polêmico que nós não tínhamos clareza, ou seja, se Deus tivesse 100% interesse em explicar isso, ele teria deixado escrito. E Paulo falou, parem de julgar uns aos outros nessa questão, parem de condenar um ao outro quanto a isso. Então vamos seguir em frente, vamos seguir trazendo benefícios, vamos trazendo bênçãos, vamos exortando, vamos abençoando nossos irmãos, mas não vamos ficar de contendas por coisas que não são tão importantes assim. Paulo está falando, estava ligado então à alimentação, costumes, sábados, né, em todas essas coisas, né? Paulo não estava falando sobre pecado. Tem gente achando que a ligação que o Paulo estava trazendo aqui era ao pecado, e não era. Tá? O segundo texto que eu quero trazer aqui é o mais conhecido. Esse é fundamental, porque todo cristão fala esse versículo, esse capítulo, e infelizmente desconhece o que está falando. Eu vou fazer uma leitura para vocês. Está em Mateus 7, do versículo 1 ao 6. É aquele não julgueis para que não sejais julgados, porque com o julgamento que julgais sereis julgados, e com a medida com que medires, medirão a vós, porque olha para o argueiro do olho do teu irmão, e não tomas em consideração a trave do teu próprio olho, ou como tendes de dizer ao teu irmão, permita-me tirar o argueiro do teu olho, se tem uma trave no teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois verás claramente como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bom, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que tinha alguém que tinha pecados maiores sobre si e estava preocupado com o pecado pequeno do irmão. E aí trazia uma condenação a ele e queria julgar. Então Jesus falou para não julgais, até porque Jesus foi claro ali que com o julgamento que vós julgais, vós sereis julgados. Então se eu trago um julgamento para o meu irmão, às vezes em algo que não tem necessidade, logo isso pode vir atrás de mim. Por exemplo, eu digo para um irmão assim, ó, você tem que orar 1 hora por dia, trato isso como regra.
Daqui a um tempo eu vou estar orando só 45 minutos por dia. E se alguém souber, vai dizer, vai me julgar quanto aquilo e eu vou ter que aceitar. Porque eu julguei e aquele julgamento virá sobre mim, sendo que não há uma regra específica quanto a isso. Então, é bem importante nós entendermos que esse julgamento aqui também não estava alinhado somente ao pecado, porque senão Jesus estaria se contradizendo se você entender o versículo 6, que na continuação já diz, não deis aos cães o que é santo. Ora, o próprio Jesus está fazendo uma menção aqui dizendo, não dê aos cães. Quando a gente está falando de cães aqui, nós estamos falando de pessoas impuras, de pessoas sujas, e que nós não deveríamos trazer algo santo para eles. Jesus também falou sobre isso para os discípulos. Eles dizem, onde vocês forem pregar o evangelho, se não aceitarem o evangelho, limpem seus pés e saiam daí. Jesus estava dizendo, parem de jogar pérolas aos porcos. Sabe o que Jesus está falando para a gente? Mais uma vez julgar. O próprio Jesus, no mesmo contexto bíblico, está dizendo no versículo 6, não deis aos cães o que é santo. Ora, se eu consigo determinar quem é cães, e quem não é, eu já estou fazendo um tipo de julgamento. Jesus não estava se contradizendo. Então, o capítulo 7 de Mateus está dizendo que eu posso julgar, né, relacionado ao pecado, mas que eu não devo julgar por coisas banais. E também aqui, a questão do julgamento, ela está ligada a não a condenação. Eu posso dizer que alguém está sendo condenado pela Bíblia, mas jamais posso dizer que alguém está indo para o inferno, que alguém está indo para o céu. Isso está nas mãos de Deus. A salvação Deus não abriu para nós. Tanto é que poucas pessoas nós sabemos que foram salvas ou que não foram. Temos um exemplo péssimo, que é o Dimas, lá da cruz. Ele fez tudo errado a vida inteira e no final se arrependeu e foi salvo. Eu tenho exemplos de outras pessoas que estavam indo bem e se perderam. Judas, eu sei que foi condenado, a Bíblia me diz. Ou seja, se eu começar a definir quem foi salvo, quem não é, se eu tiver esse poder de fazer isso, eu seria o juiz. E isso está nas mãos de Deus. Bom, então são os dois versículos chaves, né? São os dois capítulos chaves que trazem alguma dúvida. Olha, eu não posso julgar, né? Então eu não posso condenar. Vamos tentar trazer de uma maneira melhor isso. Porque, vamos lá, vamos mais a fundo agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Não sabeis que nós julgaremos os anjos? O apóstolo Paulo aqui estava fazendo a menção que nós devemos ter algum líder para julgar algo que está errado no meio do povo cristão. O que eu quero trazer aqui? Porque não sabeis que os santos julgarão o mundo e não sabeis que nós julgaremos os anjos. Que anjos que nós julgaremos? Os anjos caídos, os demônios, né? Qual o sofrimento deles, né? O que eles vão passar. Bom, isso junto com Deus nós teremos um trabalho árduo de julgar, ou seja, nós teremos uma responsabilidade grande. É óbvio que quando nós estivermos com Cristo, nós teremos outra cabeça, outra mente, nós seremos perfeitos e aí tudo será diferente, o pecado já não habitará mais em nós. Então, o que Paulo estava fazendo aqui? Ele estava fazendo menção que, olha, vocês vão ter uma grande responsabilidade de julgar os anjos e vocês não querem julgar nem aqueles que estão perto de vocês. Vou dar um exemplo. Eu entro numa contenda com um irmão e aí nós não nos entendemos, cada um pensa de um jeito. O que nós deveríamos ter? Nós deveríamos ter pessoas preparadas, espirituais, homens e mulheres de Deus, que buscam a Deus, que conhecem das Escrituras, para que elas viessem fazer um julgamento sobre mim e meu irmão. Não eu tenho um problema com o meu irmão e eu estou levando para autoridades que às vezes não são cristãos, que às vezes aquelas autoridades estão sendo usadas até pelo inimigo das nossas almas. Ou seja, tem coisas que nós podemos chamar um ancião da igreja, chamar testemunhas cristãs, né? Pessoas que tenham busca, que tenham vida com Deus, e para elas nos aconselhar e para elas até mesmo julgar quem está certo entre mim e meu irmão. Então, aqui Paulo está dizendo assim, que a gente deve julgar sim, que a gente deve julgar sim muitas coisas. Vamos lá, para mim não ser muito tardio aqui nas minhas palavras. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 13. Repreenda severamente para que sejam sãos na fé. Ali naquela igreja, Paulo está fazendo uma menção para Tito, que ele deveria repreender severamente para que eles sejam sãos na fé, ou seja, para que a igreja fosse curada, para que as pessoas que estavam perto dele viessem a ter temor. Então Paulo está falando, repreenda severamente. Como eu vou repreender se eu não julgar?
Eu faço uma pergunta para os cristãos. Como repreender se não julgar? Você que é cristão, eu lhe pergunto, alguma vez você cometeu um pecado dentro da igreja? Seu pastor não definiu que 30 dias, que 60 dias você ficaria fora da comunhão da igreja? Ele não definiu isso? E para fazer isso ele não teve que julgar? Então o julgamento é essencial. Né? Mas um julgamento com amor, com certeza. Um julgamento onde traga para as pessoas arrependimento. Um julgamento onde traga para as pessoas mudança de vida. Não um julgamento de condenação somente para destruir, mas um julgamento que venha trazer vida, que venha trazer esperança. É importante julgar para que nós venhamos ajudar a pessoa a ser salva. Quinto capítulo. Não julgueis, Paulo falou, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que Paulo quis dizer? Aparência. Exemplo, aquele irmão tem jeito de ser carnal. Por exemplo, talvez você já entrou em alguma igreja e disse aquele irmão não glorifica a Deus, aquele irmão não usa uma veste adequada, né? Ele usa uma roupa que não é legal para dentro da igreja, né? Então nós começamos a fazer julgamentos sobre aquele irmão sem nem o conhecer. E depois, com o tempo, talvez se nós conhecermos ele, nós vamos ver que não tem nada daquilo, que talvez ele não estava glorificando a Deus porque ele estava passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade. Ou seja, julgar pela aparência é errado. Olha só. Então, o fato é, aquele irmão está em pecado grave. Vejo, exorto e ajudo, caso ele queira mudar. Ou seja, então, o julgamento que Paulo está falando, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O julgamento é pela Bíblia. Eu posso julgar, mas segundo a Bíblia. Olha, aquele meu irmão está em pecado, ele faz parte da mesma congregação que eu, ou não, ele é da mesma igreja de Cristo, e eu vou chegar e vou repreendê-lo através das Escrituras, para que ele mude, para que ele seja sarado. Se ele não quiser receber, aí a responsabilidade fica nas mãos dele. Abro um parênteses aqui para dizer que toda liderança, todo pastor que se isenta de julgar, que se esconde, que tenta colocar uma venda nos seus olhos para não ver os erros da igreja, está sendo conivente e terá que pagar um grande preço por isso. Você que é líder, você que é pastor, você que tem um cargo, você que tem uma grande responsabilidade, você será julgado por isso. A minha filha mora comigo e eu tenho que julgar as obras dela. Eu tenho que decidir o que está certo e o que está errado. E se eu deixar ela fazer o que ela quer o tempo todo e deixar ela pecar quieta, eu serei responsável e conivente sobre a justiça de Deus quando vier sobre ela. Julgue, mas pela reta justiça. Olha só, a gente precisa demonstrar amor, né? E mostrar para a pessoa que a condenação viria pela Bíblia. Vou ser mais rápido aqui. Provérbios, capítulo 28, versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que o Salomão aqui está falando? Que quem repreende achará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Para de politicagem, para de dizer o tempo todo que a pessoa é maravilhosa, que a pessoa é linda, que você concorda com todas as atitudes dela. Se ela estiver fazendo algo que não é segundo as Escrituras, repreenda. Abra um parênteses aqui para dizer, você não deve repreender, você não deve querer mudar quem não é cristão. O julgamento para quem não é cristão é um, para quem é cristão é outro. Ou seja, a pessoa tem conhecimento de Bíblia, a pessoa tem fé, a pessoa tem vida com Deus, você pode repreendê-la e mostrar através das Escrituras. Quem não tem a mesma fé que nós não devemos nos meter. Isso é para os cristãos. Então, Provérbios está fazendo menção a isso, né? Então, é bom, né? Eu acho favor, porque eu repreendo e a pessoa muda. Isso é uma bênção. Como eu disse para vocês, exortação, né? Consolação é importante, exortar para edificar a vida da pessoa. Eu gosto de dizer, referente à repreensão, os seus pais não nos xingaram muitas vezes, né? Você não, na sua infância, muitas vezes seu pai, sua mãe, seus avós não lhe xingaram, não foram duros com você e eles por acaso não lhe amavam? É o contrário. Eles lhe amam, querem sua mudança, por isso a cobrança. Última parte, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor se alegra com a verdade. A verdade, nada mais que a verdade. É isso que nós precisamos. A alegria vem na verdade. A alegria não está na politicagem, e sim na verdade. Então, julgamos pela reta justiça, mas também temos que ter um cuidado para não trazer condenação à pessoa
né? Trazer um duro sofrimento à vida da pessoa, sendo que, por vezes, ela está somente fraca e precisando de carinho e precisando de amor. Então, nós temos que ter uma interpretação correta, mas eu termino dizendo para vocês, tem uma frase que está rolando nas redes sociais que é muito verdade, que eles usam o capítulo 7 de Mateus para dizer, não julgueis, está querendo dizer, me deixe pecar em paz. E nós cristãos não podemos deixar quem é cristão também pecar em paz. Eu termino abençoando a vida de vocês e trazendo uma pequena parte de um louvor para tocar no seu coração. Que Deus venha lhe abençoar, venha lhe trazer paz à sua vida e que a sua vida venha a ser tocada. Compartilhe com seus amigos. Deus vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza. Glória a Deus.